alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito Estrela Solitária e General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, primeiramente venho pedir desculpa a vocês por não ter postado vídeo nesses últimos dias, porque eu tinha planejado, ao invés de fazer um pós-jogo, depois do jogo de sábado, fazer meio que um balanço da rodada esperando o resultado do jogo do Palmeiras, que foi no domingo, Só que acabou que eu tive uma espécie de gripe ali, tava com a voz ruim, não tava tão bem para gravar vídeo no domingo e na segunda. A minha voz mesmo estava ruim, seria difícil para vocês escutarem, meio rouco, meio fanho. Eu achei melhor não gravar nessa situação, porque assim, na vida de forma geral eu prefiro fazer um negócio bem feito, com um nível mínimo ali, de qualidade, do que fazer algo meia boca, isso pra tudo. Então eu tô gravando hoje na terça-feira à noite, que eu já tô bem, já tô 100%, consegui me recuperar, a voz já tá normal, principalmente. E assim pessoal, é um vídeo simplesmente absurdo. Saiu os áudios do VAR, em relação àquela operação que fizeram em cima do nosso Botafogo no sábado, Não foi uma nem duas, foram vários erros crassos ali de arbitragem que prejudicavam o nosso time de forma considerável, Eu vou colocar para vocês agora, para vocês ouvirem as atrocidades ali que foram ditas nesse áudio. Escutem aí. Não tem empurrão! Não tem empurrão! Não tem empurrão! Não empurra, não faz nada! Solta o corpo! Defesa recomposta. Gol! Tudo legal! Checando o gol, checando. Volta mais. Ele recebeu a bola lá, tá em condição legal no primeiro momento, ok? Ok, vai Igual a do Gerson aqui! Igual a do Gerson! E aí, outra? Ok. Não fez, o Gerson igual! Sai, a bola rodou! E outra, a bola rodou! Vai passar pelo meio. Sai, não vem querer vender fumaça! Que falta! Não foi nada, o cara se joga, velho! Visualmente habilitado, tá? Sai daqui! Sai daí, não tem! Você não queira jogar na minha conta, velho! Volta lá Quebrou na minha Klaus, conta! Daiane, gol Gol do confirmado. 27. Gol confirmado, vai! Ele deu amarelo? Não, né? Não. Só. Eles estão reclamando daquela possível... É, de uma Klaus, possível... Aquela possível falta lá atrás, a gente nem viu, tá? Porque ela não está no app, tá muito Tá bom. distante disso. Aham. E como ele tá correndo, ele sente um braço nas costas e ele cai, tá bom? Igual do Gerson aqui na frente. Perfeito, concordo. Por isso, inclusive, que eu falei defesa recomposta. Confirmado. É isso mesmo, meus amigos. É isso mesmo. Esse VAR é ridículo, a CBF é uma vergonha. Os caras tiveram a pachorra e o cinismo de falar que o Tietê se jogou na jogada do segundo gol. Que o cara triscou nas costas dele ali e se jogou. Sendo que na própria narração, no Sport TV durante o jogo, o cara falou, teve um atropelamento ali, o cara atropelou o Tietê. Falta claríssima. Vários lugares depois, vários outros programas esportivos de outros canais também falaram que foi falta claríssima ali. Aí esse negócio também de mas já passou muito tempo, defesa recomposta, isso não existe, meus amigos, porque já tiveram outros lances de que a jogada passou um certo tempo ali e se teve uma falta clara no início do lance, o gol é anulado. No próprio Fla-Flu teve 2 gols anulados. Agora eu não me lembro se foi o gol do Flamengo ou o gol do Fluminense, no Fla-Flu pelo Brasileirão, Não me lembro qual dos 2 gols, mas teve um gol também que teve a jogada seguiu, teve um toque de bola, não foi assim um ataque direto. E o gol foi anulado sem dúvida nenhuma. Nosso próprio Botafogo, não sei se vocês vão lembrar,
mas no Brasileiro 2020, num jogo contra o Internacional no Newton Santos. Deram uma falta que pra mim nem falta não foi, no jogador do Inter. O Botafogo passou praticamente 1 minuto ali, tocando bola, rodando, fez o gol. Aí os caras falaram que pela regra independente, ali, se tem uma falta no início do lance, é pra anular. É a regra, é assim que tem que ser. Mas agora quando é o time da Gávea ali, né, na questão as regras são distorcidas, né? E o pano é passado também pra... E essa é outra coisa, meus amigos. Vocês viram o jeito que os caras falam? Os caras falando ali, parecia que os caras estavam num boteco ali, desesperado ali. Não, dá esse gol logo aí. Vai, dá esse gol logo aí. Não foi nada não. Os caras desesperados ali pra parecer torcedor flamenguista no boteco ali. Pra falar, não importa, não. Olharam de qualquer jeito ali. O importante era dar o gol. O importante é o Flamengo ganhar o jogo. Depende do que aconteça. Simplesmente ridículo, meus amigos. Ridículo. Depois os caras falam que a gente não pode reclamar se não é choro, sendo que não é o próprio Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras reclamaram pra caramba há poucas semanas atrás ali de alguns erros contra eles. O Gabriel Barbosa ali chorou pra cacete quando foi eliminado da Libertadores, falando que teve muito roubo ali, por isso que eles perderam, né? E assim, pessoal, esse do VAR foi um erro. Um erro que foi mostrado, né? E é absurdo ali que inventaram ali pra falar que o gol do Flamengo é irregular. Agora, outros erros crassos nesse jogo. O que foram? O primeiro gol também tava... O Bruno Henrique tá impedido. E ele participa da jogada sim. Por quê? Ele vai pressionar o Marlon Freitas. E por isso o Marlon Freitas dá aquele chute ali desesperado e faz o gol contra. Não é porque o Bruno Henrique tá paradinho, quietinho. O Bruno Henrique tava em cima dele, muito próximo, em posição irregular, em posição de impedimento. Era o primeiro gol do Flamengo, também era para ser anulado. E assim, só um balanço que eu vi, não lembro agora em qual vídeo, mas o cara deu um exemplo perfeito ali para mostrar o quanto essa jogada devia ser irregular. Alguns falaram que na regra participa da jogada ali, interfere na ação do defensor, né, em posição irregular. É só a gente parar para pensar da seguinte forma: quando o goleiro dá um tiro de meta, o atacante do outro lado do campo ali está em posição irregular, na maioria das vezes ele fica parado, não vai em direção à bola, certo? E para permitir que o outro companheiro em posição regular avance. E se esse atacante que está em posição irregular, se ele vai pressionar o goleiro, mesmo sem tocar na bola, e o goleiro escorrega a mão, acontece alguma coisa, a bola entra, ou então outro companheiro vem e faz o gol não é anulado? Não é claramente anulado? É a mesma situação. O atacante, posição regular, pressionou o goleiro sem tocar na bola. Ele não tocou na bola. Mas o movimento dele, o fato dele ir na bola e fazer o goleiro perder ou cometer algum erro, anula o gol. O que o Bruno Henrique fez? Ele foi na bola. Ele estava em cima do Marlon Freitas naquela jogada. Ele não tocou na bola, mas ele foi na bola, pressionou e resultou no gol contra do Marlon Freitas. Aí assim, alguns dizem, né? Ah, mas teve o gol do Rafinha lá do São Paulo Cruzeiro que foi semelhante. O cara do Cruzeiro pressiona o Rafinha no desespero vai tentar tirar e faz um gol contra também. Também deveria ser anulado o gol. O ponto é que ali naquele outro jogo também, do São Paulo Cruzeiro, o gol também deveria ser anulado. Os caras erraram em relação à regra ali. Eu li várias coisas, eu vi em vários vídeos diferentes ali para chegar a essa conclusão, para ter mais convicção, né? Mas em um dos vídeos que o cara deu esse exemplo ali do goleiro, ficou muito claro. Do atacante de posição regular, se ele pressiona o goleiro, e mesmo sem tocar na bola, o goleiro comete um erro e sai o gol é anulado. Então a mecânica é a mesma, né? Então o primeiro gol deveria ser anulado. E outro ponto da arbitragem, o Bruno Henrique, que ao final da partida acabou sendo o melhor jogador da partida, né? Resolveu pro Flamengo. Porém, ele não era para estar em campo mais para fazer o segundo gol. Por quê? Aquela cotovelada que ele deu no Cuesta, ele era para ter sido expulso no primeiro lance. Na primeira cotovelada no Cuesta.
Ele faz o movimento ali. E, assim, dos melhores comentários que eu vi foi da ESPN, o Zé Elias. É um cara que... ele falou com propriedade que ele jogou de volante, né? Ele falou que consegue ver a maldade ali quando o cara... na cotovelada do cara. Aí ele falou, Bruno Henrique estava praticamente de frente pro Cuesta. Ele tem sim o gatilho e ele vai com total consciência ali para acertar o rosto do Cuesta, naquele movimento ali. Então era um lance para vermelho na primeira cotovelada. Mas mesmo supondo que mantivesse o amarelo, depois da segunda cotovelada no JP Galvão, no nosso lateral direito. Aquela ali era para no mínimo amarelo. Ou seja, era para ter sido expulso ali na segunda. Era para ter sido expulso na primeira. Mas se não fosse, a segunda era certeza que era para ele ser expulso. Porque mesmo que não foi com tanta intensidade como foi na do Cuesta, porém, ele não se cuidou e deu margem ali para... Também poderia ter machucado o JP Galvão e deu margem para, né, para levar o segundo amarelo. Que deveria ter levado o segundo amarelo ali. E também não levou, né? E assim, teve jogadas de cotovelado também no jogo do Vasco e Bahia, que o jogador do Vasco foi expulso. E teve um outro jogo ali que eu vi o pessoal mostrando que o próprio Klaus apitou, do Atlético Paranaense. Não me lembro agora quem era o adversário. No jogo do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Que é a jogada idêntica do Bruno Henrique. O cara no ar dá uma cotovelada no outro. Né? O VAR chamou, o Klaus foi ver e expulsou o cara. O mesmo lance. Então, meus amigos, é ridículo assim a arbitragem, o quanto é favorável pro time da Gávea ali na dúvida, dá a favor dos caras, assim, lances absurdos, assim. Inclusive eu vi alguns botafoguenses falando, né, se fosse o contrário, se todos esses jogos que a gente tá comentando, que fosse o contrário, fosse o Botafogo que tivesse feito, vocês têm dúvidas que eles anulariam os gols e que expulsariam nossos jogadores sem pensar duas vezes? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Essa arbitragem pesou consideravelmente para o resultado da partida. Deram a vitória na mão do Flamengo. Porque mesmo com os erros, teve erros pesados do Bruno Lage na escalação, no nosso lado direito, né? JP Galvão e Segovinha nunca era para jogar esse jogo. Era para vir com o Di Plácido e o Júnior Santos, ou o próprio Vitor Sá pela direita, o Luiz Henrique na esquerda, mas jogadores com mais marcação ali, porque o Flamengo praticamente só tem criação do lado esquerdo. É o lado forte deles. Bruno Lage errou de forma pesada na escalação ali. Porém, mesmo com esse erro do Bruno Lage, o Botafogo não jogou mal. Foi um jogo equilibrado. Foi um jogo que o Botafogo construiu chance também. O Botafogo poderia ter vencido. Se aquela bola do Carlos Eduardo entra ali no final, top do Segovinha. Aquele gol do Tiquinho também que o zagueiro do Flamengo salvou em cima da linha praticamente. O Botafogo construiu jogadas. O Botafogo não foi pavoroso, não foi humilhado pelo Flamengo. Não é um jogo para falar, não tem o que reclamar porque o Flamengo teria feito 4-1, mesmo se não anulasse os gols. Não, longe disso. Foi um jogo muito equilibrado, o Botafogo não fez uma partida ruim, fez uma partida boa, não foi a melhor do ano, mas também longe de ser a pior partida do ano. O Botafogo construiu chances e a arbitragem foi determinante. O Botafogo, mesmo com os erros do Bruno Lage, não perderia esse jogo. Se não fosse todo esse acúmulo de erros e, consequentemente, acúmulo de favorecimentos ao Flamengo. Né? Se repetindo também o que já foi no primeiro turno. Né? O primeiro turno foi uma das maiores garfadas que eu vi nos últimos anos. Né? Tudo que aconteceu ali, o nosso time com um a menos, mais de meio tempo ali, ainda conseguiu a proeza de vencer. Conseguiu a vitória porque fez uma partida espetacular. Sábado não fizemos uma partida espetacular, mas seria o suficiente para não perder. Não digo nem da certeza que a gente venceria, mas um empate, no mínimo do mínimo empate, a gente conseguiria. Se não fosse todos esses favorecimentos ao Flamengo. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, concordam, discordam. E, né, CBF ali é absurdo, né? É absurdo. Os caras, o cinismo deles, e devem pensar que os torcedores do time são idiotas, né? Pra o cara ter coragem de um áudio disso aí, de usar isso aí pra
para justificar todos esses erros ridículos e a garfada pesada que fizeram no nosso Botafogo. Um grande abraço para todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras.